Ora, pedem-me aqui uma explicação sobre áreas construídas, não construídas e fluxos. Ora, isto é quase o ponto de partida, isto é quase a explicação base, não só do que é o território, de como entender o território, mas também o ponto de partida que nós demos para esta intervenção ao nível do plano pormenor. Vou tentar então simplificar ou dar uma explicação muito curta, o mais curta possível. A cidade é feita de espaços construídos e não construídos. Não há outros. Ou temos construção, ou seja, uma ocupação do espaço, uma construção de uma casa, uma construção de um prédio, uma construção de um equipamento, ou não temos nada, nem que esteja cimentado, nem que seja uma grande praça, um grande jardim, e não temos qualquer tipo de construção. Não quer dizer que não seja arquitetura. O que é importante reter no meio disto é identificar o que é um volume construído e um espaço que não tem construção. Ora bem, e reparem, espaço construído são duas casas, imaginem uma rua, dou sempre o exemplo da Vila Alice, para que em todos estes itens vocês entendam a forma de analisar o mesmo espaço. Tem uma rua e essa rua tem a via de circulação, tem um estacionamento que não está definido, tem um passeio e tem um muro. Muito bem. O que está entre muros é o espaço público. Ou seja, onde temos rua, passeio, estacionamento, é o espaço público. Para dentro dos muros, é um espaço privado. Muito bem. Mas espaço construído não é isto. Espaço construído é de fachada a fachada. Se nós pintarmos a implantação dos edifícios e deixarmos sem contar com o cadastro, sem contar com o limite da propriedade privada, sem contar com passeios ou ruas. Temos então uma caracterização que nos dá uma leitura fantástica. Então, se cruzarmos esta simples informação com a volumetria, temos uma análise muito pragmática do que é o espaço construído e não construído da cidade. Ora, a cidade são espaços construídos, não construídos e fluxos. O que são os fluxos? Não há cidade sem os fluxos. Podemos construir uma centralidade, podemos construir um quilamba e não mora lá ninguém. Não é cidade. Cidade é quando o homem ocupa o espaço e gera fluxos. O que são os fluxos? Fluxos são todas as circulações de toda a população, independentemente do uso, da função, da cesta e por aí fora. E dou-vos um caso muito simples para explicar a importância dos fluxos. Um lote com uma casinha. Ao lado, o mesmo lote, com a mesma medida, e em vez da casa foi construído um prédio. Na casa vive uma família. E vamos exagerar, uma família sem filhos com um carro. Sai um carro no portão. No lote ao lado, temos um prédio de 10 andares com 2 famílias por andar. 2 famílias, 10 andares, 20 famílias. Não terão todas um carro. Mas onde é que estão os carros? Vamos supor 10 carros. Vejam, no mesmo lote com a mesma área, podemos ter um carro ou 10 carros. E o que é que significam esses carros? Fluxos. Significam o número de pessoas a circularem, a saírem de manhã de casa, a chegarem à tarde da casa. Significa quantos carros chegam ao fim da rua. Por outro lado, fluxos não são carros. Fluxos são pessoas. Dou-vos outro exemplo muito concreto. Lotes com 20 metros de frente. Uma rua inteira com lotes de 20 metros de frente. Casas, unidades habitacionais individuais. Muito bem. Em 20 metros, quantas famílias saem para o espaço público? Chama-se isso a entrega ao domínio público. Ou seja, em cada lote sai uma família. Vamos supor que saem todas ao mesmo tempo.
mas tem todas 10 casas seguidas, significa que tem 10 grupos de pessoas a sair no portão, não em 20 metros, porque são 10 casas, mas sim em 200 metros. Certo? E agora imaginem a mesma rua, mas onde não tem casas e tem um grande prédio com 10 andares e com uma porta de saída. Não vivem 20 famílias, vivem 200 famílias, estou a exagerar, e são 200 famílias a sair por uma porta pedonal e por uma porta da cave onde têm os carros guardados. Significa que chama-se o ponto de entrega ao domínio público. Num plano pormenor, é muito importante, quando colocamos uma implantação de um prédio, definirmos inclusive onde é que é esta entrega ao domínio público. É obrigatório indicar onde é que é a entrada para a garagem do prédio, se assim existir. Portanto, vejam que é diferente nós termos uma rua onde a entrega ao domínio público é mais diluída, ou temos um prédio enorme onde as descargas no domínio público são muito mais intensas. Portanto, isto é um exemplo de que falava dos espaços construídos, não construídos e fluxos. Há outra particularidade muito grande, muito importante, sobre a planta de espaços chamados cheios e vazios, é uma forma mais graciosa de chamar, são espaços construídos e não construídos, que tem a ver com a necessidade, muitas vezes, de alargar vias, corrigir traçados de vias, e numa via que é tipicamente o que nós temos em Luanda neste momento, que são corredores de circulação, são 3 vias de 3,5 metros e 4 metros, que nem sequer estão marcadas no pavimento, portanto, é uma estrada com 15 metros, e as pessoas, onde couber mais um carro ou mais uma moto, lá temos mais uma faixa de rodagem. Portanto, significa que as coisas não estão definidas. E depois temos problemas de afunilamento, porque os fluxos não são contínuos. Isso é outra questão. Portanto, onde é que eu quero chegar? Que os fluxos são muito importantes, porque eles próprios impõem regras de funcionamento e de gestão do território, mas também caracterizam o tipo de ocupação do espaço e da chamada entrega ao domínio público. Ora, estas vias muitas vezes devem ser corrigidas, alargadas, introduzir passeios onde não existem nas vias, introduzir estacionamento. E aqui pergunto, mas estacionamento paralelo, oblíquo ou perpendicular? Uma simples diferença, vamos pôr uma faixa de rodagem e vamos pôr um estacionamento apenas num lado. Estacionamento com 2,5 metros. E uma faixa de rodagem vamos pôr, por exemplo, com 3 metros. E eu pergunto, se o estacionamento não for paralelo, mas sim perpendicular, como é que podemos fazer a saída e a circulação? Porque também, vejam, até a dimensão dos lugares de estacionamento, isso o exemplo são as carros de estacionamento que temos, onde é que um V8 consegue estacionar em 4 metros ou 5 metros de lugar de estacionamento, quando muitas vezes até a frente do carro sobrepõe o passeio e restam 60 ou 80 centímetros para os peões passarem. Portanto, significa que muitas vezes esta planta, inclusive, ajuda-nos a corrigir traçados e introduzir novas regras e novo desenho na própria estrutura viária.